Olá, turma, como vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. E a gente vai dar continuidade à nossa disciplina de anatomia, falando sobre o sistema circulatório, né? Como nós falamos na primeira aula, o sistema circulatório, ele se divide em cardiovascular e o linfático. No cardiovascular, nós temos o coração, né, que é o órgão responsável por bombear o sangue do nosso corpo, isso a gente já falou na aula passada, então dá uma olhadinha no outro vídeo, e pelos vasos. Os vasos são aqueles que transportam o sangue pelo nosso corpo, aqueles que levam o sangue rico em oxigênio, fazem a distribuição do coração, e aqueles que trazem o sangue rico em gás carbônico para o coração, para que o coração leve para o pulmão para fazer a hematose. Então a gente tem as artérias, que são aquelas que levam o coração, o sangue do coração, né? Então a primeira artéria que sai do coração é a aorta, e aí elas são ricas em oxigênio, com exceção de uma artéria, que é a artéria pulmonar, né? A artéria pulmonar, ela é rica em gás carbônico, mas ela sai do coração em sentido pulmão para fazer a hematose, certo? E aí a gente tem as veias, que são aquelas que levam o sangue rico em gás carbônico de volta para o coração, para que vá para o pulmão fazer a hematose, se transformar em sangue rico em oxigênio e fazer a distribuição para o corpo. Exceto a pulmonar, que faz o sangue rico em oxigênio, mas ela chega no coração da mesma forma, tá? E aí, as que chegam no coração são as veias cava superior e inferior, né? Então, recapitulando um pouquinho do que a gente falou na aula passada. E aí, a gente ainda tem mais um vaso, que são os capilares, que são as ramificações, né? Porque as veias e artérias de grande calibre, elas não conseguem chegar para fazer a oxigenação ou fazer trazer de volta o sangue rico em gás carbônico para fazer a hematose no coração na pontinha do meu dedo, né? A aorta, ela tem um calibre tão grosso quanto o meu dedo, então assim não conseguiria. E aí a gente tem os capilares, certo? As veias, elas se ramificam da seguinte forma, né? Então vamos pensar numa árvore, né? Numa árvore a gente tem o tronco dela aqui, e ela se ramifica, e depois ela se ramifica novamente, né? E esse é o nosso sistema circulatório. Então vamos pensar que aqui são as veias. Ela se ramifica em vênulas, que se ramificam em capilares venosos, certo? Se fossem artérias, a gente teria aqui, ao invés de veia, artéria, que se ramificam em arteríolas e se ramificam em capilares arteriais, tá? Diferença estrutural das veias para as artérias. Então, diferença estrutural das veias para as artérias. As veias, elas são mais estreitas, a parede do vaso é mais estreita. As artérias, elas são mais calibrosas e a sua parede é mais espessa. Por quê? Porque ela tem que suportar o bombear do sangue que o coração faz. Ok, e como é que acontece se eu não tenho um coração no pé?
que o sangue volta? Ele faz para voltar para o meu coração, né? Se eu sei que ele é distribuído porque o coração tá batendo e tá bombeando, como é que ele faz para voltar? Se eu não tenho sangue, se eu não tenho um coração que bate no meu pé, né? Então a gente tem o fluxo, né? Porque é como se fosse um ônibus circular, né? Ele vai e volta, ele vai e volta. Então a gente tem ainda um pouco do fluxo sanguíneo ocasionado pelo bombeamento cardíaco, mas a gente também tem estruturas como, por exemplo, a nossa panturrilha da perna, que ela funciona como uma bomba, né? No que ela contrai, ela ajuda a impulsionar o sangue para cima. E na parede das veias, a gente tem estruturas como se fossem escadinhas, que não permitem que o sangue reflua. Porque imagina, a panturrilha, vamos dizer, entre aspas, que ela bombeia o sangue e o sangue sobe. No que a musculatura da panturrilha relaxa, o sangue ia fazer o quê? Ia descer de novo. Então, para que isso não aconteça, a gente tem essa estrutura diferenciada da parede das veias que não deixam o sangue refluir, ok? Então, a gente tem uma parede mais espessa nas artérias, uma parede mais fina nas veias, coração bombeia e impulsiona o sangue, e aqui a gente tem a nossa panturrilha que ajuda a fazer o bombeamento para cima e a estrutura da parede do vaso que não permite que o sangue reflua, ok? Como nós já vimos em microbiologia sobre as células sanguíneas, eu não vou estar falando tão detalhadamente novamente com vocês, porque até mesmo fui eu que dei a disciplina para vocês, então para não se tornar algo maçante. Mas, como compreende também a disciplina de anatomia, eu vou dar uma leve revisada, uma lembrada em vocês, para que não passe em branco na nossa disciplina de anatomia, tá? Então, a gente tem as células sanguíneas, que compõem o nosso sangue. São elas os glóbulos vermelhos, são as hemácias. A gente tem os glóbulos brancos, são os linfócitos. E nós temos as plaquetas. Estas são as células que compõem o nosso sangue. Para que servem os glóbulos vermelhos? Para transportar o nosso oxigênio. Sem células vermelhas, nós não temos transporte de oxigênio. Sem células vermelhas, nós não temos vida, porque o nosso corpo precisa de oxigênio para poder viver, tá? Dentre outras coisas, mas o oxigênio. Os glóbulos brancos são quem? As nossas células de defesa. Elas fazem as diferenciações em eosinófilos, monócitos, mas isso a gente já falou em microbiologia. Perdão. E nós temos quem? As plaquetas. As plaquetas são responsáveis pelo quê? Pela hemostasia. Isso é pela coagulação do nosso sangue. Ok? Então, só mesmo para recapitular, nosso sangue, que é bombeado pelo nosso coração, é composto de glóbulos brancos, vermelhos e plaquetas, com funções de transporte de oxigênio, defesa e coagulação do sangue. E aí, quando a gente fala de defesa do nosso sangue, a gente entra na outra parte do nosso sistema circulatório. Então, a gente tem o nosso sistema linfático. O nosso sistema linfático é uma cadeia de vasos linfáticos, que andam em anexo, né? Vamos dizer, ao lado, próximos aos nossos vasos sanguíneos. E o sistema linfático tem 3 funções: retirar o excesso de líquido do nosso corpo, absorver a gordura
boa do nosso corpo. E, principalmente, mas não tão importante quanto os outros, tá? Fazer a defesa do nosso corpo. Só que a gente não tem um coração para fazer o bombeamento desse vaso linfático, né? Da linfa, né? Porque o líquido que é transportado dentro dos vasos linfáticos se chama linfa. E a gente não tem um coração que faça o bombeamento dessa linfa. E quem que faz isso? A nossa musculatura. O nosso movimentar faz com que a linfa se movimente no nosso organismo. Por isso que aquela pessoa sedentária, pessoa que fica muito tempo sentada, ela acaba fazendo o quê? Edema, não é? Edema é o quê? É o excesso de líquido. Então aquela pessoa que acaba ficando sentada por 8, 10 horas, às vezes por uma atividade laborativa, né? Trabalho, precisa ficar sentada. E aí quando você vai ver, o pé dela no final do dia tá inchado, cheio de líquido. Por quê? Porque a musculatura não trabalhou. Se a musculatura não trabalhou, a gente teve o excesso de líquido naquela região. O sistema linfático não conseguiu drenar aquele excesso de líquido. Então aí a gente tem um acúmulo de líquido por conta da falta do exercício, por falta do trabalho da musculatura que faz o transporte dessa linfa, tá? E nós temos também estruturas que são auxiliares, são anexas ao nosso sistema linfático, que ajudam na defesa do nosso organismo e na drenagem dessa linfa, que são os gânglios. Eles são espalhados no nosso corpo, em todas as partes do nosso corpo nós temos gânglios. A gente tem o timo, que é uma estrutura que fica próxima à frente do coração, entre os pulmões. A gente tem o baço, que fica do lado esquerdo do nosso abdômen, tá? Por aqui. E a gente tem a medula, né? A medula óssea, que se encontra dentro dos ossos, como a gente já falou na parte que a gente falou de sistema esquelético, né? Então a gente tem a medula óssea e ela produz o quê? Células de defesa, que são quem? Os nossos glóbulos brancos. Os gânglios é onde a gente tem vamos dizer que os gânglios do timo baço é onde a gente tem as reservas das nossas células de defesa, né? A nossa medula produz e aqui elas ficam armazenadinhas, vamos dizer assim. Então o que acontece? Quando a gente tem uma inflamação, por exemplo, a gente está com infecção na garganta, né? A garganta está inflamada, aqui não fica inchadinho, não fica com edema. Então, isso aqui é um gânglio, ele fica infartado, ele fica cheio. Por quê? Porque tem um aumento na produção de células de defesa, então a gente aumenta o nosso reservatório nessa região. A gente está com uma infecção, a mulher está com algum problema na mama, alguma coisa, aonde fica inflamado? Na axila. Os gânglios da axila se infartam, por quê? Porque eles ficam cheios de células de defesa. Para quê? Para elas tentarem ir para a região onde tem a infecção e fazer a defesa. A gente tem gânglio mais aonde? Na virilha, na região inguinal. Por quê? Se a gente tiver alguma lesão, algo que precise de uma defesa no nosso corpo, teve um corte na perna, um corte extenso, a gente vai ver que ali na virilha vai ficar um pouco inchado. O que é? É o gânglio que ele está aumentado. Por quê? Porque a gente tem um aumento da produção das células de defesa, a gente tem um aumento de anticorpos e aquele gânglio ele fica mais cheio, né? A nossa reserva fica mais cheia para poder tentar combater aquela infecção daquele local, ok? Então é isso, gente. Nosso sistema circulatório, tá? Eu vou passar uma atividade para vocês relacionada aos principais vasos, ok? E a atividade vai ser o quê? Vocês vão me explicar a localização de alguns determinados vasos. Vocês vão fazer a pesquisa e a gente vai fazer um vídeo para poder mostrar aonde estão a localização desses vasos que vocês vão representar,
tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e a gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau!